Hello! Seja bem-vindo ao curso de Inglês Instrumental para TST, Técnico de Segurança do Trabalho. Eu sou a professora Clarissa e hoje na nossa aula a gente vai falar sobre tempos verbais no passado, mais especificamente do Simple Past para o Verb to Be. Se você tivesse que falar qual é o verbo mais importante, o que você mais usa dentro da língua portuguesa, são os verbos ser e o estar, que é o verbo to be no inglês. O verbo to be no Simple Past, tanto no português como no inglês, definitivamente ele é um verbo muito importante, ele é um dos principais verbos, ele é um dos verbos mais utilizados dentro da língua inglesa também. E ele também corresponde ao verbo ser e estar, então ele tem dois significados dentro do mesmo verbo. E ele pode também ser usado como verbo principal ou como verbo auxiliar em alguns tempos verbais, correto? No Simple Past, o verbo to be equivale tanto ao pretérito perfeito quanto ao pretérito imperfeito. Por exemplo, I was in the mall, eu estava no shopping, ou I was in Portugal, eu estive em Portugal. Então ele vai assumir esses dois tempos no passado equivalentes no português. O verbo to be, no passado, ele é diferente, porque ele não é um verbo que vai necessitar de um verbo auxiliar ou de um auxiliar para ajudá-lo a fazer a negativa e interrogativa. Ele é um verbo irregular e ele é um verbo que vamos dizer que ele é forte, vamos dizer assim, ele sozinho faz a negativa e ele sozinho faz a interrogativa, certo? Então ele não necessita, de novo, de um verbo auxiliar para ajudá-lo. Lembrado, o verbo to be ele não pode ser contraído na forma afirmativa. A gente não é que nem o presente, por exemplo, I am, e aí a gente tem a forma contraída I'm, he is, his. No passado eu não tenho como fazer essa contração. Então vamos lá. O verbo to be na forma afirmativa. Como apontamos anteriormente, ele é um verbo que tem uma forma regular, certo? Porque tanto no Simple Past como no Past Participle, eles vão ter formas diferentes no passado. E também no Simple Past, dependendo do sujeito, ele vai ter a sua conjugação específica. Então vamos dar uma olhada. Olha aqui a conjugação. I was, you were, he was, she was, it were, you were, they were. Então eu vou usar o was para I, eu, he, ele, she, ela e it, que é ele ou ela para coisas de animais. E aí eu vou usar a conjugação were para you, você ou vocês, we, nós, e they, que são eles ou elas para todas as pessoas, coisas e animais. Então olha aqui os exemplos. I was late. Eu estava atrasado. You were at my party. Você estava na minha festa. He was a student. Ele era um aluno. He was at school. Ele estava na escola. It was a different day. Foi um dia diferente. You were married. Nós éramos casados. You were my friends. Vocês eram meus amigos. E they were my neighbors. Eles eram meus vizinhos. Então, dependendo da situação, eu vou poder traduzir o verbo to be, o verbo ser e estar, tanto como pretérito perfeito como pretérito imperfeito, ok? Agora, quando a gente quiser usar o verbo to be na forma negativa, lembra, o verbo to be ele é um verbo irregular e ele é um verbo forte. Ele não vai precisar de um auxiliar. Ele sozinho, usando o not, vai conseguir fazer a negativa da frase. Então, na sua forma negativa, o verbo to be pode ser contraído com o not. Olha aqui. Was not, a contração é wasn't. Were not, weren't. Certo? E aí a gente não vai, lembrando, não precisamos usar o auxiliar did no passado. Então, o verbo to be, ele consegue fazer a afirmativa, a negativa e a interrogativa sozinho, sem auxiliar. Então, vamos lá. Na negativa, I was not ou wasn't. Na negativa do you were not, weren't. He was not, wasn't. Então, lembrando que para cada sujeito, eu vou usar ou was ou were. Lembra do que a gente acabou de falar? Olha aqui os exemplos. I wasn't late. Eu não estava atrasado. You weren't at my party. Você não estava na minha festa. He wasn't a student. Ele não era um aluno. A mesma coisa para forma interrogativa. Quando eu precisar fazer perguntas usando o verbo to be no passado. Para fazer a pergunta com o verbo to be no passado, a gente precisa inverter a ordem da frase. Então a gente vai fazer a inversão. A gente vai colocar o verbo seguido do sujeito, seguido do complemento da frase. Então, ou seja, o verbo vem antes do sujeito. Olha só. Verbo, sujeito, was I.
verbo sujeito, were you, e aí was he. Isso vai depender muito do seu sujeito. Lembrando que para cada sujeito eu tenho uma conjugação diferente do verbo to be no passado. Olha os exemplos. Was I late? Eu estava atrasado. Were you at my party? Você estava na minha festa? Was he a student? Ele era um aluno. Então a gente viu nessa aula que o verbo to be, ele é um verbo irregular, ele vai ter terminações tanto no simple past como no past participle diferentes, e ele é um verbo que não precisa de auxiliar. Ele consegue flexionar e fazer a negativa e fazer a interrogativa, correto? E lembrando, a gente vai ter duas formas, nós teremos duas formas do verbo to be, dependendo do sujeito. A gente vai ter o verbo was para I, he, she, it, e o were para you, we e they, correto? E aí, para fazer a negativa, eu vou colocar o not depois do verbo, ou eu posso flexionar o verbo to be com o not e fazer a contração. Por exemplo, I wasn't, you weren't, he wasn't, e assim por diante. E para fazer interrogativa, passo o verbo to be para frente do sujeito. E aí eu tenho a minha forma interrogativa. Então é isso, pessoal. Thank you very much. Muito obrigada. And see you next class. Vejo vocês na próxima aula.